Olá, eu sou a professora Aline. Hoje vamos para a aula 12 do 7º ano de arte. Vamos conhecer hoje um movimento chamado de futurismo. Como objetivos temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço, e experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, o futurismo representou um movimento literário e artístico que tinha como principal característica a valorização da tecnologia e velocidade, né? É uma arte que vai reproduzir movimento, tá? Mais à frente nós vamos ver algumas características aí. De começo temos uma obra do Carlo Carrà, que se chama O Cavaleiro Vermelho, pintado em 1913. Nessa pintura a gente já vê uma certa influência aí do cubismo, desse geometrismo, né? De certa forma abstrato. Nós podemos, até pela semelhança, enfim, interpretando o próprio título da obra, nós percebemos o cavalo, um cavaleiro, né? O cavalo vermelho, mas nos remete a um certo movimento, a uma velocidade, que era essa a intenção do futurismo. Essas correntes, né, essa corrente, ela faz parte das vanguardas artísticas europeias que despontaram aí no início do século XX. Ela influenciou também não só a pintura, mas a escultura, a música também, a literatura e outras vertentes aí das artes. Todas com essa intenção de aliar aí a tecnologia, o movimento, a velocidade, então não limitar-se a ser uma obra estática, né, parada. Aqui temos uma pintura do Fortunato de Pero, de 1930, que chama-se Arranha-Céus e Túneis. Ela é bem diferente, né, da anterior, mas dentro do mesmo movimento, cada artista vai tendo as suas características particulares. O futurismo, ele teve uma intensa relação com a literatura, surgindo então a partir do Manifesto Futurista, que consistia então em 11 itens que proclamavam uma ruptura com o passado. Então era aquela assim, não, chega disso, vamos inovar, né? Trazer essa tecnologia para o dia a dia, identificando então e comparando o homem com a máquina, né? A velocidade e o dinamismo do novo século. Então é aquela assim, um novo século, tudo novo. Ele foi idealizado pelo escritor e poeta italiano Filippo Tomasi Marinetti, que está na imagem ao lado. Assim como outros movimentos, né, o futurismo ele surgiu em uma época em que no mundo estava assim, uma tensão política, né, muito grande, que era então essa tensão entre superpotências mundiais, que foi o que levou então à Primeira Guerra Mundial. E de grande desenvolvimento tecnológico, né, nas áreas de comunicação, transporte, e que também, de certa forma, diminuiu distâncias, né, favorecendo a velocidade das comunicações. Então, nessas pinturas, nessa forma de arte, ela busca justamente isso, contextualizar o momento em que se está sendo vivido, essa velocidade de informações, de comunicação, todo esse agito, então, para não se tornar uma pintura estática, e sim onde ela demonstre todo esse dinamismo, né? Foram, então, esses pontos, né? A tecnologia e a velocidade, elas foram influências essenciais no futurismo, mais do que em outros movimentos. Então, não que ela não estivesse presente, né? Poderia dizer que a tecnologia, muitas correntes artísticas acabam refletindo a tecnologia porque refletem o ambiente em que está sendo vivido, a nossa realidade. Mas o futurismo, em particular, ele destaca muito esses dois itens, a tecnologia e a velocidade. Adoro utilizar essa pintura, tá, do Giacomo Balla. Ela é um símbolo do futurismo, desse dinamismo, né? Tanto que ela se chama Dinamismo de um Cão na Coleira. Essa obra é muito bacana porque se a gente começa a observar detalhes, ela é quase como uma sequência de imagens em uma imagem só. A gente percebe que esse cachorro está se movimentando, né? As patas, aqui sutilmente o balanço da coleira, a gente vê o reflexo do movimento, né? O sapato, a perna de quem está levando esse cão para passear,
o rabinho abanando, a gente percebe todo esse movimento. Então estava muito evidente nesse movimento, o futurismo, que era essa valorização da industrialização, né? Essa tecnologia, esse progresso. Além disso também, eles se baseavam muito no futuro, né? No que seria da velocidade, a vida moderna. Também tinham temas aí como violência ligadas ao militarismo e também essa ruptura com a arte do passado, né? Queremos algo novo, algo surpreendente. Em suas criações, os artistas desse movimento, eles buscavam expressar o movimento real, assinalando a velocidade exposta pelas figuras em movimento no espaço. Ou seja, eles não estavam preocupados em representar o objeto, mas sim a velocidade que esse objeto causaria, tá? Nessa pintura do Giacomo Balla também, nós temos Velocidade do Automóvel, de 1913. Se nós compararmos esse cão, né, o dinamismo de um cão na coleira do Giacomo Balla, é muito diferente dessa outra obra, né? Aqui nós não conseguimos identificar a forma, né, o automóvel descrito no título, mas é muito futurista porque ele só representa a velocidade do automóvel, o dinamismo do automóvel e não a figura do carro, do automóvel em si. Em 1910, alguns artistas eles decidiram elaborar então um manifesto futurista, mas direcionado totalmente à pintura, porque lá o início que deu ao futurismo foi ao manifesto mais literário, né? Eles desenvolveram então esse documento mais direcionado à pintura e foi assinado então por Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini. Para eles, o que mais importava então era a representação do movimento e a rejeição a todo tipo de imobilidade. Então, eles não queriam uma coisa estática, eles queriam movimento, eles queriam velocidade. Aqui temos uma obra de Umberto Boccioni, Carga dos Lanceiros, de 1915. Procurava-se, então, nesse estilo, expressar um movimento atual, né? Registrando essa velocidade pura, esse movimento. Então, como eu já falei anteriormente, ele não estava interessado em representar a figura, e sim a velocidade que essa figura geraria, né? Esse dinamismo. Aqui nós temos também dinamismo de um automóvel, agora do Luigi Russolo, de 1913. Observem que ele é bem diferente da velocidade do automóvel do Giacomo Balla, né? São artistas diferentes, mas ambos têm a intenção, então, de retratar esse movimento, né? Essa velocidade do automóvel. Um pouco mais, então, sobre um dos grandes nomes do futurismo, Giacomo Balla. Nascido em 1871, falecido em 1958. Ele é um dos expoentes do movimento na Itália. Em sua obra, o pintor italiano ele tenta endeusar os novos avanços científicos e técnicos por meio de representações totalmente desnaturalizadas, embora sem chegar a uma total abstração. Então, nas obras que a gente já percebeu dele, não representa a figura em si, mas não abstrai totalmente, né? Então, aqui, no Dinamismo de um Cão na Coleira, nós vemos a figura do cão, a gente percebe a coleira, então ele não abstrai totalmente, mas não figura totalmente. Ele fica ali nesse meio termo, né? Ele expressa muito bem a energia do movimento nessa tela e também utiliza a repetição dos elementos para que isso aconteça. Isso também é uma forte característica do movimento. Então, a gente percebe, a sobreposição, a repetição e sobreposição do sapato, da coleira que balança aqui, as patas do cão, né? O rabo, a orelha, a língua, o rosto, tudo. Então, ele como se sobreposse várias imagens para ter esse ritmo, esse movimento, né? E funciona muito bem, porque quando você, por exemplo, e até vamos pegar exemplos de história em quadrinhos, de desenhos, se você quer representar aqui que algum personagem, enfim, num desenho que balançou, que se moveu, é um recurso muito bacana, porque você dá essa sensação que foi e voltou, né? Então, se eu faço um movimento aqui, é como se eu fotografasse eu aqui, aqui e juntasse isso tudo para criar esse movimento.
Então é essa a intenção que esse cãozinho nos transmite. Outro grande nome é o Umberto Boccioni. Ele foi um artista plástico, pintor e escultor italiano e ficou muito conhecido então no futurismo. Ele é também conhecido como um importante teórico do futurismo na Itália, né? Não só como um artista. Nesta obra do Umberto Boccioni, O Despertar da Cidade, de 1910, né? Ele foca muito nos temas da vida cotidiana, da vida tumultuada, no estresse das grandes cidades, e a gente consegue perceber isso muito bem nessa pintura O Despertar da Cidade. Se nós batermos o olho, é um monte de borrões, de formas aleatórias e tudo mais, mas olhe mais de perto. Observe as figuras humanas, né, se levantando, se espreguiçando, partindo, iniciando um dia de agito, de muito movimento, de muita correria, de estresse. A gente consegue perceber tudo isso com essa pintura. Então, ao mesmo tempo que é o levantar, é o despertar de uma cidade, é quando tudo começa, quando aquele agito estressante, tumultuado vai começar. Então, a gente vê essas pessoas se levantando realmente para começar esse dia corrido. O Umberto Boccioni, ele também teve aí uma representação significativa na escultura, né? As esculturas futuristas já são mais difíceis, né? Da gente pensar como vai representar esse movimento, essa velocidade na escultura, né? Esse Formas Únicas de Continuidade no Espaço é o nome, então, dessa célebre escultura, tá? Do Umberto Boccioni. E a versão original dela é em gesso, mas ela tem aí fundições póstumas, né? Réplicas aí de bronze em alguns museus do mundo. É difícil nós caracterizarmos essa escultura, mas para mim, de certa forma, ela até lembra uma pessoa, um caminhar, né? Alguém que está dando um passo. Então, realmente, são formas únicas de continuidade no espaço, como o título diz, mas de certa forma me remete a uma forma humana andando em movimento. Aí, interessantíssimo também é esse futurismo na música. Como essa inovação toda de movimento pode ter influenciado a música também, né? Aí nós falamos de Luigi Russolo. Ele é um compositor, né? Foi um compositor e pintor italiano de 1913. Autor e compositor do manifesto A Arte do Ruído. Isso mesmo. Então, o Luigi Russolo, ele trouxe o ruído, o barulho, como sendo a música para o futurismo, tá? Ele teorizou a utilização do ruído para chegar à composição da música e ao invés de sons harmônicos, puros, agradáveis ao ouvido, ele traz então uma música dissonante, uma música que grita aos ouvidos e para executar essas músicas ele criou um instrumento chamado intonare, difícil essa palavra, intonare. A palavra, então, o nome desse instrumento que ele cria, que está na imagem ao lado, é uma máquina de produzir ruídos. Resumindo a história, né? Ele é um aparelho mecânico que produz sons dissonantes, sons que não combinam, que não harmonizam, né? E então isso foi batizado como uma música futurista. Vou deixar aí como uma dica para vocês. Procurem no YouTube, na internet, então esse instrumento do Luigi Russolo para ouvir que som é esse, que ruído ele produz. Além da música, né, o artista também ele deixou marcas na pintura. Nós temos então a Revolta e Música, né, ambas de 1911, pinturas do artista, com traços semelhantes a outras obras que já vimos de outros artistas aí na aula de hoje. Assim, terminamos então conhecendo um pouco mais do futurismo, né, características, artistas e até a música do ruído, então, do futurismo. Nos encontramos na próxima aula. Um abraço, até mais!